Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou Antônio Alex, professor de Direito Civil, e estou aqui neste vídeo para estudarmos a renúncia à prescrição e a fraude contra credores, assuntos muito cobrados em provas de concurso público. Me acompanhe aqui na tela e veja os tópicos do nosso vídeo. Então, vamos estudar a renúncia da prescrição e fraude contra credores. Então, dentro desse tema, inicialmente vamos estudar o conceito de prescrição. Em seguida, vamos estudar o conceito da renúncia da prescrição. O momento que pode ocorrer a renúncia da prescrição, o modo de renúncia e a condição para a renúncia à prescrição. Em seguida, avançaremos para a fraude contra credores. E em seguida, a diferença de fraude contra credores e fraude à execução, que os examinadores adoram confundir os alunos. E, por fim, faremos uma questão de prova, para praticarmos o assunto estudado nesse vídeo. Vamos avançar? Então, vamos trabalhar o conceito de prescrição, extraído aí a partir da leitura do artigo 189 do nosso Código Civil. Então, a prescrição ela extingue a pretensão. A pretensão é a faculdade que uma parte tem de constranger que outra parte cumpra determinada obrigação. Por exemplo, a parte pode recorrer ao Poder Judiciário, para solicitar a penhora de bens, para, por exemplo, pagar uma dívida não paga, E a prescrição, ela extingue a pretensão, ela não extingue o direito de ação. Então, mesmo já tendo ocorrido a prescrição, a parte ela pode entrar com a ação no Poder Judiciário. Entretanto, se já estiver ocorrido a prescrição, essa ação ela será encerrada, será arquivada. Em relação à prescrição, ela pode ser de três tipos. Podemos ter a prescrição aquisitiva, que é aquela que ocorre nas ações de uso capião, aquele período de posse para a aquisição originária da propriedade por meio da uso capião. A prescrição também pode ser extintiva, é quando ocorre a violação do direito e nasce aí a pretensão. E podemos também ter a prescrição intercorrente, que ocorre quando já existir um determinado processo judicial, ela ocorre aí no decorrer da instrução de determinado processo judicial. Também chama a atenção que podem existir ações que são imprescritíveis. Então, um exemplo, ações para impedir violações aos direitos de personalidade, são ações imprescritíveis. Também ações para reparação civil de danos aí às respectivas fazendas públicas dos três poderes, o da federal, estadual e municipal. Então, trabalhamos aí o conceito desse importante instituto aí muito cobrado, muito temido em provas de concurso público, que é a pretensão, que violado o direito, nasce, para o titular desse direito a pretensão, que é a faculdade que a parte tem de constranger, a outra parte, por exemplo, ela pode, utilizar aí do judiciário para obrigar que essa parte cumpra aí determinada, obrigação, Então, um exemplo, você vai até um banco, e assina lá um documento escrito, um contrato, contraído um empréstimo, e aí esse banco, estabelece lá, por exemplo, o prazo de 30 dias para você pagar. Se você não pagou, há a violação do direito do banco e o banco tem aí 5 anos para lhe cobrar, para constranger a que você cumpra essa obrigação. Vamos avançar? E a prescrição, ela necessariamente tem 3 requisitos, Então, o primeiro requisito é a violação do direito. Então, violado o direito, nasce a pretensão. Além do mais, para que configure, para que ocorra a prescrição, tem que existir a inércia do titular. Então, esse exemplo aí do banco, Então, o banco tem 5 anos para te cobrar. Se ele ficar inerte, vai ocorrer, a prescrição, E tem que ocorrer o decurso do tempo, Por exemplo, esse prazo de 5 anos aí no nosso exemplo, Então, a prescrição, para que ocorra a prescrição, são necessários esses 3 requisitos. O primeiro, a violação do direito, que nasce a pretensão. E aí, o titular do direito ele tem que ficar inerte, e tem que decorrer, tem que ocorrer a contagem desse prazo, estabelecido em lei, E, no caso do nosso ordenamento civil, os prazos de prescrição são previstos aí nos artigos 205
e 206 do nosso Código Civil. Todos os prazos de prescrição, né, no Código Civil estão lá. Podem existir prazos de prescrição em leis esparsas, né, como, por exemplo, né, prescrição contra e a favor da fazenda pública, né, que está lá no Decreto 20.910 de 1932. Vamos avançar? E aí vamos falar da renúncia da prescrição, né? É uma importante disposição legal dentro aí do tema, né, prescrição, prevista aí no artigo 191, um tema, né, muito temido, um artigo de difícil leitura. Então, decidi trabalhar aqui com detalhes, né, para que você entenda, né, com detalhes, né, perfeitamente esse assunto, né, tão difícil, né. Então, em relação à renúncia da prescrição, para que ocorra, são necessários, né, requisitos, né. Então, a renúncia da prescrição tem um momento certo, né, para que ela possa ocorrer. Tem um modo, né, e existem condições para que a renúncia à prescrição pode ocorrer. Então, renúncia à prescrição, disposições aí previstas no artigo 191. Então, ela tem um tempo, né, tem um modo, né, e tem condições para que ela ocorra. Vamos trabalhar com detalhes, cada uma delas aqui? Me acompanhe? Então, qual é o momento em que pode ocorrer a renúncia da prescrição? Então, a renúncia da prescrição, ela só valerá depois que a prescrição se consumar, né? Então, tem que se consolidar, tem que ocorrer o decúrcio, né, do prazo prescricional aí previsto, por exemplo, nos artigos 205, 206. Só a partir da consumação, né, da prescrição pode ocorrer a renúncia da prescrição. Então, não pode existir renúncia prévia de prescrição. Então, em relação ao tempo, ao momento em que pode ocorrer a renúncia de prescrição, vamos lá, imagine esse exemplo, você foi até o banco, né, contraiu ali, né, um empréstimo, né, então quando você está assinando ali o contrato de empréstimo, né, previamente o banco não pode obrigar que você renuncie aí à prescrição, porque se você renunciar aí o prazo de prescrição, né, então o banco teria aí o prazo de 5 anos para te cobrar a dívida. Se você renunciar a esse prazo, né, o banco, por exemplo, ele poderia te cobrar a dívida quando quisesse, né? Ou essa dívida ela poderia se tornar uma dívida imprescritível, né? Então, se você foi ao banco e pegou um dinheiro emprestado, né, e se não pagou aí num prazo determinado, por exemplo, de 30 dias, o banco tem 5 anos para te cobrar. Então, previamente não pode se abrir mão, tá, desse renunciar, né, a esse prazo aí, correto? Então, isso é em relação, né, isso é o tempo, né, de renúncia da prescrição. Não pode existir a renúncia prévia da prescrição. Vamos avançar? Em relação ao modo, né, que você vai renunciar à prescrição, né? Podemos ter a renúncia da prescrição expressa e podemos ter a renúncia da prescrição tácita. Tá, então, em relação ao modo, pegando aí, né, esse nosso exemplo, então, né, então você pegou esse dinheiro emprestado aí no banco, 30 dias não pagou, o banco tinha 5 anos para te cobrar e o banco não te cobrou, tá? Então, como já consumou-se já consolidou, já houve a consumação da prescrição, pode sim existir a renúncia da prescrição. E essa renúncia, ela pode ocorrer de duas formas, né? Pode ocorrer de forma, né, expressa ou tácita. Então imagine que o banco espertinho, tá? Ocorreu a prescrição e mesmo assim o banco quis cobrar essa dívida de você. E o banco entrou com uma ação judicial contra você. E aí você não apresentou a contestação porque houve lá a audiência inicial de conciliação aí, conforme o nosso, né, novo Código de Processo Civil. E chegou na audiência de conciliação, o banco fez pressão que você estava devendo, né? Você não tinha, né, consultado, né, ao seu advogado, né? E aí você assinou lá o termo, né? Você assinou o termo de audiência, né? E expressamente se comprometendo a pagar a dívida, né? Então, você renunciou expressamente, né, à prescrição. Ou, né, agora, quando é que você renuncia tacitamente à prescrição? Então, imagine, né, esse mesmo exemplo, se passaram aí os prazos de 5 anos, o banco não te cobrou, né? E aí um belo dia você acordou, eu tenho aquela dívida com o banco. E aí você, por livre e espontânea vontade, você procurou lá o banco e você renegociou a sua dívida. Ela estava prescrita, mas mesmo assim você
renegociou, você parcelou, você dividiu aí o pagamento dessa dívida. Então, você renunciou tacitamente aí, né, à prescrição. Correto? Então, esses dois exemplos aí, né, essas duas maneiras aí que trabalhamos aqui, são as formas que podem ocorrer a renúncia à prescrição, né, de forma, né, expressa, né, no caso aí da audiência, né, de conciliação que você assinou, né, e a tácita aí que você renegociou a sua dívida. Vamos avançar? Tá. E qual é a condição em que pode ocorrer a renúncia à prescrição? A renúncia à prescrição, ela só pode ocorrer sem prejuízo de terceiro, tá? Então, nós vamos voltar aí ao nosso exemplo, né, para que você entenda, né, perfeitamente como ocorre a renúncia à prescrição. Então, você procurou o banco, né, pegou o empréstimo, tinha 30 dias para pagar, você não pagou, né? Então, passaram-se aí 5 anos e o banco não te cobrou, o banco ficou inerte, né? Então, houve a consumação da prescrição. Então, a partir daí, pode sim ocorrer a renúncia da prescrição. Entretanto, você procurou um grande amigo seu e você pegou um segundo empréstimo com esse seu amigo, tá? E aí, então você tinha duas dívidas, né? Tinha aquela dívida original com o banco e tem essa segunda dívida aí com o seu amigo. Então, você pode renunciar à prescrição e pagar o banco? Então, imagine, esse gerente do banco ele é muito meu amigo, então mesmo assim, mesmo a dívida estando prescrita, eu vou pagar o banco. Você pode pagar o banco? Não necessariamente, porque como houve a consolidação, a consumação da prescrição, o banco ele perdeu a preferência para te cobrar. Inclusive, você está devendo para outras pessoas. Então, se, por acaso, se você for pagar essa dívida ao banco, porque o gerente é seu grande amigo, e você ficar insolvente, tá? Isso vai prejudicar terceiros. Por quê? Porque você não vai ter dinheiro suficiente para pagar o seu amigo, você vai estar prejudicando terceiros. E pode ocorrer, por exemplo, a fraude contra credores. E o que é a fraude contra credores? Me acompanha aqui. Então, a fraude contra credores, ela ocorre quando o devedor transfere o seu patrimônio por meio de negócios gratuitos ou onerosos, né? Para colocá-lo a salvo de dívidas existentes, né? E a fraude contra credores, ela é um vício social, né? Então, a fraude contra credores, ela ocorre quando temos um devedor insolvente, né? E ele transfere o seu patrimônio, né, para outras pessoas, né, de forma gratuita, né? Ou onerosas, né? Para, né, porventura, estar se livrando aí de dívidas, né? Para estar livrando o seu patrimônio, né, de dívidas, né, querendo proteger aí o seu patrimônio, né? E a fraude contra credores é um vício social. E o que é um vício social? Me acompanha aqui. Então, antes de falar aí do vício social, né? Então, quais são as hipóteses que pode ocorrer a fraude contra credores? Então, a fraude contra credores, então, são exemplos, né, em que elas podem ocorrer, né? Por exemplo, né, nas situações de remissão de dívida, né? Então, você é um devedor insolvente e existe, né, uma outra pessoa que te deve uma dívida. Então, você perdoa essa dívida para que esse dinheiro não entre no seu patrimônio, para que você pague, né, outras pessoas que você está devendo. Então, o perdão de dívidas, ele pode configurar fraude contra credores. Então, o pagamento antecipado de dívidas. Então, se você é um devedor insolvente e se você antecipa, né, o pagamento de dívidas, né, para outras pessoas, né, com o objetivo, né, de estar protegendo aí o seu patrimônio, né, também pode configurar fraude contra credores, né? Então, a concessão fraudulenta de garantia. Então, imagine que você é um devedor insolvente e, estando insolvente, você se oferece para ser fiador, né, de uma pessoa, né, com o único objetivo, por exemplo, de seus bens, né, entrarem para o pagamento de aluguéis aí, em que esse locatário esteja devendo, né, mas você está com o objetivo de proteger aí os seus bens, né, daquelas dívidas originárias que você possuía, né. Pode ocorrer também através de atos de transmissões, né, gratuitos de bens ou onerosos, né. Então, dentre outras situações, né, a fraude contra credores, né, ela pode ocorrer nessas situações, né? Então, fraude contra credores, ela ocorre quando o devedor insolvente, né,
por meios, né, gratuitos ou onerosos, né, ele tenta proteger, né, o seu patrimônio, transferindo para pessoas, né, para terceiros, né, com o objetivo, né, de evitar que esses seus bens sejam utilizados para o pagamento lá dos seus credores originários, né? E isso é um vício social. Vamos avançar? Agora sim, né? Então, o que são, né? Então, o que a fraude contra credores, né? Ela é um vício social, né? Então, dentro aí dos negócios jurídicos, né? Nós temos, né? Alguns, né? Vícios, né? Dos negócios jurídicos, né? E os vícios sociais são, né? Vícios de negócios jurídicos, né? Que prejudicam terceiras pessoas, né? Além aí, né? Das partes bilaterais que estejam, né? Nos negócios jurídicos, né? Então temos aí, né? A fraude contra credores, ela é um vício social, né? Junto aí com a simulação, né? E também temos os vícios de consentimento, né? Os vícios de consentimento são aquelas hipóteses que maculam, né, que atrapalham, que interferem a manifestação de vontade da parte, né, na celebração de um negócio jurídico bilateral, né? Então, fraude contra credores é um vício social. Então, os vícios sociais são defeitos nos negócios jurídicos que prejudicam terceiras partes que não fazem, né, que não integram originalmente aí, né, um negócio jurídico bilateral existente entre duas partes, né? Então, A e B celebram um contrato entre si, né, uma compra e venda, né? Então, esse contrato ele pode estar interferindo terceiras pessoas, né? Está configurando aí fraude contra credores. Vamos avançar? Né? E em provas de concursos públicos, os examinadores eles gostam, né, de confundir os alunos, né? Em relação à relação existente entre fraude contra credores e fraude à execução, né? Embora, né, os nomes sejam parecidos, são dois institutos diferentes, né? E qual é a diferença entre eles, né? Vamos estudar aqui com detalhes, né? A fraude contra credores é um instituto de direito civil. Já a fraude à execução é um instituto de direito processual civil, né? Na fraude contra credores, o devedor tem dívidas e aliena o patrimônio, né? Aliena ou transfere gratuitamente, né? Ficando insolvente. Não há nenhuma... então, na fraude contra credores, o devedor tem dívidas e aliena ou transfere gratuitamente o seu patrimônio, ficando insolvente. E na fraude contra credores, ainda não há nenhuma ação ou execução em andamento contra esse devedor insolvente. Já na fraude à execução, o devedor ele tem ações em andamento e aí ele aliena, né, ou transfere gratuitamente o seu patrimônio ficando insolvente. Então, a diferença é, né, quando é que vai ser fraude contra credores e quando é que vai ser fraude à execução? Se já tem uma ação em andamento, né, e essa pessoa transfere o patrimônio, vai estar sendo configurada a fraude à execução. E na fraude contra credores, para que o ato seja desfeito, né, de transferência desse bem, exige a propositura da chamada ação pauliana, né? Já na fraude à execução, independe de ação específica, né? Ela é reconhecida incidentalmente, ou seja, como já existem ações em andamento, mediante uma simples petição, a fraude à execução ela pode ser reconhecida. Então, fraude contra credores e fraude à execução. Então, o devedor insolvente, né, ele vai estar transferindo o seu patrimônio, né, seja de forma onerosa ou gratuita. Qual é o termo, né, inicial, né, que diferencia, né, uma da outra, né? É a existência de ação judicial. Então, se já existir uma ação judicial, né, deixa de ser fraude contra credores e passa a ser fraude à execução. Existem outras diferenças. Me acompanha aqui. Então, fraude contra credores, Instituto de Direito Civil, fraude à execução, Instituto do Direito Processual Civil. Fraude contra credores. Há uma fraude à parte, né? À pessoa, né? Por isso, ela envolve a ordem privada. Já na fraude à execução, há uma fraude ao processo, por isso ela envolve a ordem pública. E na fraude contra credores, né, os negócios jurídicos praticados são anuláveis, né? É um vício no plano de validade, né? Por meio da ação, né, pauliana. Já na fraude à execução, os negócios jurídicos são ineficazes, né? É como se eles nunca tiveram produzidos efeitos, né?
há um vício no chamado plano de eficácia, né? Então, fraude contra credores, fraude à execução. Na fraude contra credores, né, é um vício existente na ordem privada, né? Já na fraude à execução, é um vício, né, de ordem pública, né? Há uma preocupação maior aí, né, do poder público, né? E na fraude contra credores, para que o ato, né, ele é anulável, né, ele vai ser, né, anulável por meio da ação pauliana. E na fraude à execução, não há necessidade de ação específica. Como já existem ações em andamento contra esse devedor insolvente, né, uma simples, né, petição, ela vai ser reconhecida, né, e a fraude à execução vai ser reconhecida. E esses atos, eles são ineficazes, né, é como se eles nunca tivessem produzido efeitos. Vamos avançar? Vamos fazer um exercício juntos, né? A respeito da interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais, negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e responsabilidade civil, julgue o item a seguir. Se houver capacidade legal e manifestação expressa por escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição. E aí? Estudamos lá, né, a renúncia, né, da prescrição, né, o tempo, o modo, né, e as condições. E aí, o examinador está lhe perguntando, né, pode existir a renúncia prévia, né, da prescrição? Ela é certa ou errada? Me acompanha aqui. Questão errada, né? Então estudamos que não pode existir, né, a renúncia prévia, né, da prescrição, né? A renúncia só pode ocorrer depois que a prescrição se consumar, pode ser expressa ou tácita, desde que não haja prejuízo de terceiros. Vamos avançar? Então, estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por sua companhia. E te desejo todo o sucesso do mundo.